Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia também para você aí de casa, que realmente esse vídeo possa ser uma bênção na sua vida, que ele possa ser a fonte da resposta de suas orações também e a renovação de sua vida, né? E bom dia, Irmã Deise. Bom dia. A Irmã Deise, ela é uma nova aluna e ela vai se apresentar para vocês agora. Bom dia novamente, né? Meu nome é Deise, eu vim do Rio de Janeiro. Eu conheci a Escola de Profeta através dos vídeos. No começo desse ano, em janeiro, eu fui passar a virada do ano numa casa, aí eu fiquei com muito tempo lá disponível e comecei a ver a internet e assisti. Quando eu assisti o primeiro vídeo, eu não acreditei. Eu falei, gente, existe esse povo mesmo que vive essa... Aí comecei a assistir e querendo conseguir entrar em contato. Aí eu falei assim, não, mas eu vou primeiro orar. Aí eu orei, Deus me respondeu, eu entrei em contato e hoje estou aqui. Amém. Estou amando e faço um convite que vocês venham também. Venham para cá que a gente está precisando muito de missionários aqui para a obra do Senhor. Amém, amém. E para o nosso dia ficar melhor ainda, nós vamos fazer uma oração nesse momento. Amém? Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por esse momento que nós temos de comunhão com o Senhor, Pai. Amém. Que o Senhor nos dê ouvidos sensíveis a ouvir a Tua palavra, Pai, e que o Senhor possa alcançar o nosso coração, Pai, Amém, Jesus. guardando as Suas palavras e as Tuas promessas, ó Pai. Também pedimos que o Senhor possa abençoar aquelas pessoas que têm acompanhado esses vídeos, ó Pai. Que o Senhor possa também alcançar o coração dela e os Amém, familiares Senhor. dela, Pai. Abençoe. Colocamos tudo em Tua presença, Pai, que o nosso dia seja administrado pelo Senhor, Pai. Que tudo que nós fizermos, Pai, seja uma oferta para o Senhor, Pai. E que em todo tempo nós possamos ter comunhão com o Senhor, Pai. Te pedimos o batismo do Espírito Santo e perdão Amém, dos nossos Jesus, pecados, assim Pai. seja, Em meu nome Deus. de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bem, agora nós vamos cantar um louvor ao Senhor. E nós vamos cantar o hino de número 222. Ó que belo hino Deus me deu. Amém. Agora chegou um momento muito especial da gente gravar o nosso versinho da semana, que está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, do 5 ao 7. E no 3 nós vamos começar, né? Então vamos contar? 1, 2, 3.
1 Pedro 5:7, que mediante a fé que estáis guardadas no poder de Deus para a salvação, já prestes para ser revelado no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que sejais por um tempo conquistados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é aprovada pelo fogo, que se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 5:7. 1 Pedro 5:7. Que mediante a fé estáis guardadas na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 5:7. 1 Pedro 5:7. Que mediante a fé estáis guardadas na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estáis por um pouco conquistados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é aprovado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 5:7. Bom dia. Bom dia. Bom dia para você que está em casa. Como é bom acordar cheio de alegria. Como é bom estudar a palavra de Deus, estar envolvido nas coisas de Deus. Hoje, o estudo de hoje está cheio de lições para a nossa vida. Glória seja o nome do Senhor Jesus. E nesse momento eu vou louvar o nosso Deus com o hino Te Louvarei. Que esse hino possa tocar o seu coração, que ele possa deixar o seu dia abençoado diante do trono de Deus. Que Deus se encha de bênção. Amém? Perfeição.
Olá, bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia para você que está em casa. Bendito seja o nome de Jesus, por termos a palavra, por termos vida, por estarmos próximos do dia de Jesus Cristo voltar e porque temos orientação segura para nos prepararmos para esses últimos dias. Que privilégio! Você sente esse privilégio? Você tem feito dessas instruções tão detalhadas na sua vida aquilo que o Senhor Deus pensou que deveria ser seu alvo? Do que eu estou falando? Sabe, esse ano de 2021 tem sido decisivo de várias maneiras para a humanidade, mas na sua casa também. Porque tudo que o Senhor Deus quer é que os filhos leiam a palavra, que a estudem completamente, mas a maior parte dos seres humanos da Terra nunca fizeram um ano bíblico. E um ano bíblico junto com o espírito de profecia, mais raro ainda, porque é um ano bíblico explicado, detalhado, com tantas coisas boas que Deus gostaria que estudássemos e aprendêssemos. Veja que chance que estamos tendo. Mas já que você tem esta oportunidade, eu te pergunto, você tem feito deste estudo, desta oportunidade, a tua chance para mudar de vida, a vida da sua casa, feito uma transformação, uma revolução no seu lar, uma entrega completa a Deus? Esses dias eu fiquei sabendo de um homem que leu a Bíblia 99 vezes. Eu achei isso espetacular, eu fiquei pensando, nossa, que prêmio! E quem estava falando isso para mim era a filha desse homem. Eu imagino que coisa boa deve ter sido viver com uma pessoa que leu a Bíblia tantas vezes, né? Quantos detalhes deve ter aprendido. E você tem feito isso? Você, aluno e servo e servidor da Escola de Profetas, tem aproveitado essa chance? Tem feito desses estudos aquilo que o Senhor Deus esperava na sua vida? Pois agora é nossa chance. Abre aí a sua Bíblia no Salmo 33. Quantos detalhes nesse Salmo! E o incrível é que mais uma vez eu tenho que lembrar que o Senhor Deus pegou os pedaços da Bíblia e colocou do Antigo Testamento e colocou em comparação com as palavras e com as parábolas que o Senhor Deus quer do Novo Testamento. Vocês perceberam isso? Vocês perceberam que o Salmo 33 fala exatamente de uma pessoa que não confia em si mesmo, que confia no Senhor, que acredita no Deus eterno, que coloca sua confiança nele, que entende que sua situação é uma situação pequena e que precisa de Deus. Olha só quantos detalhes interessantes deste salmo que nós ouvimos falar, que nós lemos por aí e que são conhecidos na vida normal das pessoas. Diz assim, olha o primeiro verso: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos, o que diz aí? Convém o louvor. Não é interessante isso? Aqui diz, a palavra de Deus diz que quem é que é reto de vida passa a louvar. Eu vou te fazer uma pergunta, não me responda, responda só para você. Você é uma pessoa que vive louvando? Vive agradecendo a Deus? Ou vive com a cara amarrada, emburrado, triste, acabrunhado em melancolia? Opa, mas hoje nós lemos a respeito disso. Foi ou não foi? Que a pessoa que recebe o Senhor vive em louvor. A pessoa que vive acabrunhada, aqui foi dito que é uma obra satânica em sua própria vida. Uma pessoa que não tem reconhecimento das coisas do céu. Isso me impressionou demais. Vocês viram também no Salmo 33, que aqui é dito claramente que o Senhor Deus falou e as coisas todas apareceram. A única coisa que foi feita pela mão de Deus foi o homem. Saímos das mãos do Criador. O resto ele falou e foi aparecendo. Apareça a porção seca, apareça a chuva, apareça o mar, apareça os animais, apareça tudo. A única coisa que ele fez com sua própria mão foi o ser humano. Interessante isso, né? Ele criou de forma artística. Também comenta aqui que a nação é a bem-aventurada, aquela cujo Deus é o Senhor, no verso 12. Outro verso interessante do Salmo 33 é o 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre quem? Engraçado, né? Nós pensávamos que era sobre todas as pessoas. Não é isso? Vocês não pensavam isso? Existe um grupo de pessoas que pensam, por pura arrogância e prepotência, que o Senhor Deus vai aceitar qualquer tipo de coisa. E não é assim.
Eita, que coisa séria. Deus não age dessa forma. Não é desse jeito que Deus trabalha, não é? O Senhor Deus diz claramente, os olhos deles estão sobre os que o temem e sobre os que esperam na sua misericórdia. E o Salmo 35, muito lindo o Salmo 35. Deixa eu comentar uma coisa com vocês, e eu queria que vocês pensassem muito. Irmãos, vocês sabiam que Deus defende os seus? Sim ou não? Sim. Quanta convicção vocês têm que Deus defende os seus? Bora, eu queria que vocês falassem. Eu vou falar uma coisa muito séria agora. Respondam. Você tem convicção que Deus defende os seus? Defende aqueles que vão até Ele e pedem, por favor, Senhor, me ajude contra essa pessoa. Me ajude, por favor. Eu preciso de ajuda porque essa pessoa tem feito tal e tal coisa comigo. Vocês acham que Deus defende? Sim. Com certeza. Agora, para Deus defender você, Ele tem que fazer o quê com quem está lhe incomodando? Eu sei que você tem uma mente muito romântica, você deve estar pensando que o Senhor Deus vai lá dar uns beijinhos nele também. É assim? Bora, pensa aí. Como é que Deus age? Preciso que vocês compreendam uma coisa muito séria. Ai daquele que se levanta contra um servo do Senhor. Ai daquele. Ai daquele. Porque o Senhor Deus o defende. Quem faz do Senhor a sua força é o Senhor que defende-o de todas as situações ruins. É isso que diz o Salmo 35. O Salmo 35 diz que o Senhor Deus é que pleiteia as nossas guerras. Diz que Ele vai à frente. Ele faz aquilo que nós nem sonhamos. Ai daquela pessoa que não entende que existe um Deus no céu a favor daqueles que lhe tomam o nome. Isso é coisa muito séria. Em Lucas, no entanto, nós encontramos lá no livro de Lucas uma das parábolas mais sérias do Senhor, Lucas capítulo 18, do verso 9 ao verso 14, que encerra tanta informação. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, antes de explanar a parábola. Todo mundo sabe a parábola do publicano e do fariseu. Que situação, que triste esta posição, o publicano e o fariseu. Um chegou, todos vieram para adorar, os dois vieram para adorar. E, no entanto, ao entrar ali, um deles dizia, até esquivando-se do outro, Senhor, eu te dou graças porque eu não sou que nem esse miserável que está aqui, que nem esse... Nossa, que terrível ficar perto daquele homem, né? Então ele se comparou desse jeito e então ele disse, Senhor, eu dou as minhas esmolas, eu vivo desse jeito, eu até jejuo, eu faço tanta coisa, Senhor, obrigada pelo que o Senhor tem feito comigo. Ai, Senhor, obrigada. Eita, o outro, uma vergonha, num canto. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Irmãos, uma frase nesta parábola sempre me chamou a atenção de forma especial e eu vou querer comentar sobre isso hoje. No entanto, antes disso, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Por favor, que todo mundo agora nem respire. Antes disso, eu tenho uma pergunta a fazer para vocês muito séria. Que ninguém nem respire agora para me responder isso. Por que Lúcifer, morando no céu, tendo por pai o próprio Deus, irmão de Jesus Cristo, rodeado de anjos, em um lugar de completa paz, sem nenhum bichinho, nenhuma chateação, sem nenhum pecado, e ainda assim se perdeu? Quem sabe me dizer? Por quê? Como é que é? Orgulho? Orgulho? Sim ou não? Ai, o que é isso? Deixa eu comentar outra coisa. Por que uma pessoa frequenta os cultos, faz orações, trabalha na obra, envolve-se e cumpre os ritos da igreja e ainda assim se sente infrutífero? Você já viu gente que fala bem assim, nada acontece comigo. Aqui dentro eu me sinto mal. Faz tudo, está envolvido, está dentro da igreja, não sei o quê, mas aqui dentro, quando vocês acabam ficando sabendo, já viram pessoas assim, que de repente você fica sabendo que saíram da igreja, fizeram coisas horríveis, se envolveram numa miséria sem fim e eram tão santos. Já viram gente assim? Sim ou não? E que de repente, pumba, quando você vê, sumiu da igreja. Já viram gente assim ou não? Já? O que acontece? Pessoas que
fazem o que é certo, fazer. Pessoas que vivem dentro de uma caixa de atitudes, mas que de repente parece que sai daquele pedestal e muda de vida. Deixa eu comentar uma coisa com você. Eu, quando li estas parábolas, essa parábola especialmente, me impressionou um detalhe. Vamos ler lá em Lucas 18, veja um detalhe. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. A quem foi mandada essa parábola? Engraçado, a maior parte das parábolas era para todo mundo. Essa era para quem? Os que se achavam melhores do que os outros, que confiavam muito em si mesmos. Verso 10. 2 homens subiram ao templo, agora que é a parábola, né? A orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava de si para si mesmo. Essa é a parte que mais me impressiona em toda a parábola. O resto da parábola eu sei que você conhece. O que é orar de si para si mesmo? Um monólogo. O que é isso? Um monólogo. Tá, mas o que é isso? Tem de explicar. Não está errado dizer que é um monólogo. O que é orar de si para si mesmo? Gente, vocês já pararam para pensar sobre isso? Estava orando, mas ele estava orando para quem? Para ele mesmo. Se exaltando. Ele estava orando, falando de si mesmo para si mesmo. Deus não tinha nada a ver com aquilo. Ele estava orando para ele, Joana. Olha que absurdo. E o Senhor Deus que disse isso, de si para si mesmo. Era isso que ele estava fazendo. E quando eu paro para pensar nisso, eu falo, meu Senhor não me deixa fazer isso. Pega e fala assim, eu já orei, já até, meu Deus sabe quem eu sou. Eu não tenho nada a ver com, nossa, por favor. Não, é entre eu e Deus, Deus sabe. E ele, estando em pé, orava de si para si mesmo. Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana. Aí ele começou a dar a lista. Depois de ele se apresentar, ele deu a lista do que ele faz. Né? Olha aqui o que eu faço. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo, trabalho na obra, eu faço tudo direitinho, me entreguei para ser missionário, me envolvi com esse negócio aqui, com essa chatice de acordar cedo, corri para poder fazer as coisas, vou para a roça, fico lá fazendo, arrumando comida, lavando jardim, limpando as coisas, correndo atrás de pacientes. Senhor, eu fiz tudo. Ainda dou o dízimo de tudo quanto possuo. Não é não? Olha aí. Aí o outro pega e fala, o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Disse então o Senhor, gente, olha que coisa tremenda. Este voltou para casa justificado. O outro voltou para casa privado da bênção divina. Gente, para mim, isso é uma das coisas mais duras e terríveis que pode acontecer com alguém que pensa que está... Bom, os 2 estavam na igreja certa? Sim ou não? Os 2 eram adoradores, sim ou não? Sim. Com uma pessoa que pensa que está fazendo certo, mesmo dentro do certo, estando fazendo errado. Era o caso de Caim e Abel? Sim. Aqui a lição de hoje, Deus nos 2 exemplos interessantes. Diz que esses grupos de adoradores, o fariseu e o publicano, representam os 2 grandes grupos em que se dividem os adoradores de Deus. Caim e Abel. Um chegou dizendo assim, isso daqui é o que eu vou te dar e acabou. É o melhor que eu consigo de mim mesmo. Quanto que valia, Caim? 0, Caim. Não vale nada e você vai acabar matando outros. Daqui a pouco você fica com tanta raiva de si que você vai matar outra pessoa, Caim. Essa é a verdade, Caim. Você tem que pensar sobre isso. Não como Abel, que foi lá e fez exatamente o que Deus pediu. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Olha, vou comentar. A palavra do Senhor aqui, ao comentar, no Espírito de Profecia, comenta sobre Pedro. Eu nunca pensei que Pedro tinha algo tão ofensivo diante de Deus. Eu sabia que ele era meio bobinho de vez em quando, né? Ele era ou não era? Quando começava era ele o primeiro a falar, ele era um chato,
Nossa, assim como tinha João, que era o filho do trovão, tinha Pedro, que era um tremendo de um chato. Sabe, dois que eu imagino que devia ser muito difícil de trabalhar entre os discípulos, né? Era Pedro, como Pedro era chato, gente. Toda hora que você vê ele comentando alguma coisa, dando uma talhadinha como se ele fosse, ainda que todos eles, só eu não me escandalizarei não, Senhor. Pode eles todos largar, só eu não largo não. Que vergonha, foi o primeiro, né? Imagina uma situação como essa. Mas diz o Senhor Deus que nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para a alma humana, como o quê? Orgulho e que mais? Presunção. O que é o orgulho? Coloca para mim, por favor, o que é orgulho? Vamos entender o que é orgulho? Já que isso é tão ofensivo a Deus, vamos entender o que é, tá bom? Orgulho é o quê? Sentimento de prazer, de grande satisfação com o quê? Com o quê, gente? Com seu próprio valor. Nossa, eu sou tão bom. Olha, o diabo é tão astuto que ele colocou a humanidade nos dois extremos. Um cheio de orgulho e outro se achando a pior coisa que existe. Vocês sabiam disso? Que aquelas pessoas que se acham super diminuídas com a autoestima no zero e outras que um orgulho lá na estratosfera. Ele dividiu a humanidade nessas duas coisas. Então, é sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, não, eu não merecia isso não, me respeite ou você vai ver uma coisa. Vocês já viram isso? Vocês já viram essa frase boba? É assim que as pessoas fazem, o orgulhoso diz assim. Não para pensar no outro, né? De todos os pecados é o que menos esperança incute e é o menos olha o que diz, é o mais irremediável. Quando você vê, você já sabe, isso aí, a possibilidade de sarar é quase zero, de um pecado dessa natureza. Que triste. Diz que a queda de Pedro não foi de uma hora para outra, foi o quê? Gradual. O que é isso? Um pouquinho hoje. Posso comentar uma coisa com vocês? Vamos abrir bem os ouvidos? Quando a Bíblia diz assim, não deixe crescer raiz de amargura. Por que ele diz isso? Porque hoje em dia uma coisinha assim, Zé fala, vou deixar passar. Pois é outra coisa, ai, deixa passar. Pois, ai, deixa passar. Ai, se eu te pego, eu te mato. Vocês já viram essa? Já viram ou não? Já. Pecado de Pedro foi gradual. Era necessário que Pedro conhecesse seus próprios defeitos de caráter e a necessidade de receber Cristo, poder de graça. O Senhor não podia livrá-lo da tentação, mas sim salvá-lo da derrota. Isso aqui é muito sério. Foi pela presunção que Pedro caiu. O que é presunção? Ele era um orgulhoso, mas era também um presunçoso. O que é presunçoso? Vamos lá, olha o que é presunção. Vamos lá, o que é presunção? Opinião muito boa que alguém tem sobre si mesmo, uma arrogância. Como assim? Vocês já viram aquela pessoa que diz assim, eu entendo, Deus pode não querer, mas comigo vai dar certo. Quantos de vocês já ouviram falar isso? O nome disso é presunção. Presunção também é quando a gente pega e fala bem assim, ó, eu sei que eu não devo fazer tal coisa, mas eu vou fazer e Deus vai ser comigo. Quantos de vocês já ouviram falar isso? Sabe que não tem que fazer tal coisa, mas fala, mas eu vou fazer e pronto. Foi o que o diabo fez. Pagou o preço, não pagou? Pela desgraça, pagou ou não pagou? Isso é presunção. Que sofrimento. Orgulho e presunção, né? Que situação. Mas o Senhor Deus cuidou de Pedro quando Pedro se arrependeu? Sim. Cuidou. E depois ainda disse uma frase que eu fico tão impressionada com relação a Pedro, né? O Senhor Deus, quando encontrou lá as mulheres, disse para elas lá, né? Olha, ide e dizei aos seus discípulos. O anjo, né, disse, ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Então, diz para todos eles, diz também para Pedro. Só para dizer, olha, Pedro não está perdido, né? Ele se arrependeu de verdade. Que coisa tremenda, né? Que coisa tremenda. Deus vai deixar algum suplicante arrependido sem ajuda? Nunca. Deus nunca vai deixar. Há esperança para os orgulhosos que se arrependem. Há esperança para os presunçosos que se arrependem. Aleluia! Agora veja que tremenda essa frase. Pega aí no seu livro, na página 157, que começa assim, em todo o poderio satânico. Gente, queria que vocês gravassem essa parte. Aleluia, que isso sirva de ajuda durante toda essa semana. Olha o que diz aqui. Em todo o poderio satânico, não há força para vencer uma única alma que se rende, quem mais?
confiante a Cristo. Amém, queridos? Qualquer pessoa que perdeu, perdeu por puro orgulho e presunção sua. Ninguém perdeu por ter ido a Cristo. Não existe uma só alma que tenha perdido por ter ido a Cristo. Não existe. Mas Cristo só pode salvar quem se reconhece pecador. Não tem outro jeito. A pessoa que fala assim, Senhor, eu estou aqui, sou injustiçado, mas eu vou perdoar a si mesmo, porque eu sou injustiçado. É assim que Deus espera que seja feito? Quem não se reconhece pecador, Deus não tem nada para fazer por essa pessoa. Ô Pedro, precisa de ajuda, Pedro. Agora, gente, olha nesse parágrafo aqui, ó. Todavia precisamos ter conhecimento de nós mesmos, da página 158. Por favor, olhem essa final desse parágrafo. Olha só. Precisamos conhecer nossa verdadeira o quê? Condição. Do contrário, não sentiremos nossa carência do auxílio de Cristo. Precisamos compreender nosso perigo, senão não correremos ao refúgio. Precisamos sentir a dor de nossas feridas, senão não desejaremos o quê? Cura. Quem não sabe, gente, existe uma das piores pobrezas que existe, a pessoa nem saber que precisa de alguma coisa. A pessoa que vive numa miséria e nem sabe que precisa, nem dá importância para isso. Que tremendo isso, né? É ou não é, Luana? Vamos lá. Então, precisamos sentir a dor de nossas feridas, senão não desejaremos a cura. Mas o que é que nós precisamos? Aonde encontrar a cura? O Senhor Deus comenta em Apocalipse um jeito. Como é que é? Para a sua pobreza você compre ouro refinado. Para a sua nudez você compre vestes brancas. E para a sua cegueira compre colírio. Eu achei interessante que cada lugar a gente encontra uma tradução diferente, ou talvez um significado diferente. Essa daqui eu achei muito interessante. Qual é o ouro provado no fogo? É o quê? A fé que opera por amor. Como é que é isso? Somente isso nos pode pôr em harmonia com Deus. Podemos ser ativos, podemos executar muito trabalho, mas sem o amor como o que há no coração de Cristo, jamais podemos ser contados o quê? Na família celestial. Eu e minha família. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Tudo que Deus mais quer é que sejamos contados como família celestial. E o que é que nos tira da família celestial? Trabalhar na obra de Deus sem amor. Por isso é que eu digo para vocês, quem não tem um chamado não pode vir para esta casa. Por quê? Porque aqui vai ter problemas e a primeira coisa que a pessoa vai querer é ir embora. Porque quando aparece o problema, quem não tem um chamado quer ir embora. Por quê? Porque eu vou fazer o quê? Vocês entenderam isso? Sim ou não? Chamado, você fica ainda que morra. Sim ou não? Quando uma pessoa chamada fala, ainda que me mate, nele esperarei. Você entende isso? Por isso que minha pergunta para vocês, todos antes de vir, você tem um chamado? Eu não perguntei se você era culto, se você era inculto, se era rico, se era branco, se era preto, se era azul, se tinha condição, se sabia, não perguntei nada. A única coisa que eu perguntei, você tem um chamado? E você só está aqui porque me respondeu que tem. Amém. Porque quem tem chamado, enfrenta todas as hostes do diabo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Abre bem seu ouvido. Pega os discípulos, deram uma surra neles bem dada, enfiaram na cadeia, botaram os coitados lá, enfiados na cadeia, eles ficaram lá cantando, feliz da vida dentro da cadeia. Você faria isso? Dentro da cadeia, cantando. A gente, por muito menos que isso, a gente gruda no teto e fica bravo. Certo? Mas eles estavam lá cantando dentro da cadeia. Mas tinham acabado de apanhar, quantas chicotadas mesmo? Como é que é? 40 menos uma, não foi? 39. É chicotada, não é? Tomaram chicotada, apanha. Soltaram, eles disseram, não vai pregar mais. Soltaram eles, 5 minutos, está onde? Na praça, pregando e olhando. Não pensa que eles estão olhando, está vendo chicotada? Não estão olhando, não. Olha, rápido, ouve aqui. Por quê? Por que eles faziam isso? Responda. O que movia o coração dessa gente? Chamado. Quem vem para o reino de Deus pelo chamado, aguenta qualquer coisa. Yes, aleluia.
Gosto disso. Vocês gostam disso ou não gostam? Sim. Eu gosto. É isso aqui que eu acho que é o certo. Bendito seja o Senhor. E então, nenhuma cerimônia externa de capacidade, de poder, pode fazer alguém apto para o reino. Não adianta falar, mas eu faço tal coisa, eu sou tão bom nisso. Não adianta, para Deus é nada. Se você não cair diante do Senhor, não cair diante da rocha, não cair diante dele e pedir, Senhor, me converta. Por isso, uma das razões do nosso jejum e oração. Me converta, Senhor, me converta. Porque quem é convertido, aleluia, vai entender que não é nada e vai correr para Deus e vai dizer assim, Senhor, vai lá na página 159, na metade do parágrafo, como é que resolve coração ruim? Gente, todo mundo pega seu livro, não deixa não. Todo mundo com o livro na mão e decora essa parte. Vamos decorar? Olha lá, Senhor, toma meu coração, pois não o posso dar. Gente, eu queria ver todo mundo falando juntos, na página 159. Lá no parágrafo começa, nenhuma cerimônia exterior pode substituir a simples fé e a renúncia completo eu. Acharam? Tá, então no final dela, mais ou menos no meio, você encontra, Senhor, toma meu coração. Achou, Marisa? Vou esperar todo mundo achar, bora. Quando todo mundo achar, me diga aí. Você que está em casa, procura no seu... Você tem que decorar isso também, tá certo? Todos nós vamos achar, todos nós vamos decorar. E eu quero ver agora um tremendo de um coral falando isso bem alto. Bora? 1, 2, 3. Senhor, toma meu coração, pois não o posso dar. É tua propriedade, conserva-o puro, pois não posso conservá-lo para ti. Salva-me a despeito de mim mesmo, tão fraco e tão dessemelhante de Cristo. Molda-me, forma-me e eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a rica corrente de teu amor possa fluir por toda a minha alma. Amém! Esse não é um grande pedido? Sim ou não? Que coisa tremenda isso, né? Que coisa linda, que coisa linda. Gente, nenhum dos apóstolos se achavam santos. Sim ou não? Isso é uma coisa só desses grupos separatistas. Esses grupos separatistas, né, se acham santos e correm de nós. Já notaram isso? Saem do meio do povo de Deus porque se acham santos. Quem que são os pecadores miseráveis? Nós. Olha aí a parábola do fariseu e do publicano. Não vou à igreja porque lá cantam hinos ruins. Não, eu não vou à igreja porque lá aquele povo com aquela saia horrível. Não foi assim que Jesus agiu. Ele viu que a gente estava podre, ele fugiu, foi embora, some de lá. Ele fez isso com a gente? O que ele fez? Ele veio. Ele esteve entre nós, ele viveu na miséria humana. Quer que eu te diga uma coisa? Ele não se contaminou com o errado, mas ele viveu no meio do povo do Senhor, no meio do povo que precisava de ajuda. Porque quem é que precisa de ajuda? São os doentes que precisam de médico. Não são. Nenhum dos apóstolos e profetas jamais pretendeu estar isento de pecados. Se devemos gloriar, nos devemos gloriar somente em Cristo. O que devemos temer? Temer nosso eu, temer nossa cabeça, temer nossa vontade, temer nosso sentido. Toda vez que você se achar injustiçado, tema você mesmo. Ouviu isso? Na hora que começar o diabo jogar na sua cabeça, nossa, fui injustiçado, fica com dó de você. Na hora que você começar com isso, corra para Deus e fala, Senhor, me converta. Combinado? Sim ou não? Sim. Outra coisa, precisamos evitar tudo que estimule o orgulho. Vocês viram o que disse aqui sobre elogio? Sim. Nem fazer elogio, nem ficar felizão, né? Por receber, oba, saia. E se a gente não reconhece o que uma outra pessoa faz, a pessoa fica triste. O Senhor Deus disse que nada pode ser mais usado por Satanás do que o elogio. Que miséria. Não só o elogio, mas também ficar massacrando quem está errado. Vocês notaram isso? Sim. Diz que Satanás ama isso, viu? Pessoas, outra coisa, vocês viram o negócio de pessoas de cara ruim? Viram ou não viram? Pronto, então agora vamos treinar. Bora? Ninguém assim. Quero ver vocês com cara boa. Sim ou não? Bora, todo mundo sorrindo aí. Bora, quero ver agora. É isso mesmo. Se não sorrir, vou ler. Vamos ler juntos. Bora, pega aí. A vida em quem é acariciado. Vamos lá. Acharam o parágrafo? Página 162. Rapidinho, rapidinho. Gente, na verdade, de todo o capítulo, essa é a parte principal. Por quê? Olha o que diz aqui. A vida
em que é acariciado o temor do Senhor, não será uma vida de tristeza e melancolia. O que é tristeza e melancolia? Ai, como é terrível você viver do lado de uma pessoa triste e melancólica. É ou não é? Continua agora, ó. É a ausência de Cristo que torna triste a fisionomia. Vocês ouviram isso? Sim ou não? O que nós temos que falar? Olha, incrível, gente. Preciso contar uma coisa para vocês. Eu quero tanto que vocês entendam o que eu vou falar. Todas as pessoas que já viram anjos descrevem os anjos como sorrindo, mesmo sem sorrir. Como é isso? Tente imaginar, sorrindo, mesmo sem sorrir. Como é? Como é que é o rosto? Tenta fazer no seu rosto aí. Bora. Deixa eu botar o óculos para ver se vocês estão fazendo. Como é que é sorrir sem sorrir? Um rosto de paz. Isso mesmo, meu filho. Olha lá, um rosto de paz. Isso mesmo, Carolzinha. Isso, vai lá. Isso, Léo. Léo tá assim. Mas o Léo vive rindo, né? Vai lá. Gente, pensa como é sorrir sem sorrir. Como é? Por que isso? Uma vez eu estava passando pela época mais dura da minha vida. A época mais triste que se pode imaginar. Foi uma dor em cima de outra dor. Eu perdi toda a minha família e meus filhos. Perdi tudo. Fiquei sem nada. E eu estava dirigindo para ir para Curitiba. Gravar o hino Pai Nosso do meu segundo CD. E eu não tinha estrutura mental nem emocional nenhuma para aquilo. Mas eu fui porque já tinha pago, né? Então eu tinha que ir. E eu pagava as horas noturnas do estúdio, porque eram as mais baratas. Então eu tinha que viajar de dia, de Maringá até Curitiba, para poder chegar nesse lugar. E eu fui com um sofrimento muito grande, são curvas de Maringá para Curitiba, muitas curvas. Do lado estava a moça que me auxiliava, Sirlene Benetti, era gente muito boa, mãe de 2 crianças. E eu chorava muito dentro do carro, estava chorando, implorando a Deus, Senhor, eu não tenho condição de gravar esse hino. Eu não tenho condição, Senhor, não dá, me ajuda, por favor, me ajuda. E eu chorava e a moça já tinha cansado de me dar todos de me tentar me acalmar e dizer, mas eu não conseguia parar de chorar. E como eu estava chorando, e era eu que estava dirigindo, e eu dizia, Senhor, não deixa esse carro bater, porque essa mulher é mãe de 2 crianças, não permita, Senhor, não permita, mas me dá uma prova de que o Senhor está comigo. E eu vi uma coisa que eu nunca mais vou me esquecer na minha vida. Eu estava chorando dentro daquele carro, e como se uma mão colocasse a mão no meu rosto enquanto eu dirigia, torceu o meu rosto para cá e voltou de novo em questão de milésimos de segundo. E eu vi um anjo voando aqui fora do carro. E ele estava olhando para dentro do carro. Ele estava olhando com o rosto sorrindo, sem sorrir. E eu senti aquela coisa maravilhosa, eu olhei de novo, não vi mais nada. E eu parei de chorar no mesmo minuto. E a moça que estava do meu lado disse assim, o que aconteceu aqui? Eu falei, por quê? Ela falou assim, alguma coisa aconteceu comigo. Ela falou, eu falei, eu acabei de ver um anjo nesse minuto. Nesse minuto eu acabei de ver um anjo. Aí eu fui louvando durante todo o resto da estrada. E naquela noite eu gravei o hino Pai Nosso do meu segundo CD. O que é um rosto sorrindo? A pessoa que tem o Senhor mostra isso no rosto. Se você ainda não tem isso, treina. Pede a Deus, Senhor, não deixa meu rosto parecer melancólico, chateado, triste e desanimado. Por quê? Porque o Senhor Deus não aceita esse tipo de situação. É a ausência de Cristo que torna triste a fisionomia. E a vida uma peregrinação de gemidos. Quem muito se considera e está cheio de amor próprio, não sente a necessidade de união vital e pessoal com Cristo. Melancolia e sombra é o que sobra dessas pessoas. Melancolia e sombra. Mas Cristo habitando na alma é fonte de quê? De alegria. Aleluia, senhores. É fonte de alegria. Puxa, que coisa linda. E o Senhor Deus diz, isso é uma promessa dele, que ele vem, ele habita lá no lugar alto e sublime, mas ele vem para cuidar do coração do contrito e enchê-lo
de alegria. Isso é promessa de Deus. Se você não tem alegria, tem alguma coisa, porque Deus prometeu. Ele disse, eu vim para vivificar o coração dos contritos. Vivificar o coração dos contritos. Então peça a Deus, Senhor, muda meu semblante. Me ajude a ter um semblante alegre e feliz. Um coração de quem sorri, sem precisar sorrir. Agora, o que Deus promete? Que aquele que se entrega a Ele, que põe de parte o orgulho e a presunção, que corre para Deus e pede, Senhor, encha minha alma, o que Ele pede? Ele diz que nós teríamos uma posição ainda maior do que os anjos que nunca caíram. Como? Vocês leram isso? Então vamos ler juntos? Você que está em casa, antes de nós orarmos com você, eu quero que encha seu coração com essa promessa. Página 163 do Parábolas de Jesus diz assim, na metade do primeiro parágrafo diz, grande como seja a vergonha e a degeneração pelo pecado. Acharam isso? Acharam, queridos? Olha que coisa linda. Grande como seja a vergonha e degeneração pelo pecado, ainda maior será a honra e a exaltação pelo amor redentor. Amém, senhores? Aos seres humanos que lutam por conformidade com a imagem divina, será concedido um suprimento do tesouro celeste, uma excelência de poder que os colocarão como? Acima dos próprios anjos que jamais caíram. Aleluia! Vocês querem isso para a vida de vocês? É o que eu quero para a minha vida. É o que o Senhor Deus quer para você. Ninguém acabrunhado, triste, com carinha ruim. Olha, gente, orgulho não serve para nada, a não ser para nos humilhar e fazer vergonha. Não adianta, não é isso que o Senhor Deus espera. A hora agora é de, em nome de Jesus, cairmos de joelhos e dizer, meu Deus, toma minha vida porque eu não posso dar. Toma meu coração, torna-o propriedade sua. Toma-o a despeito de mim mesmo, torna-o puro e limpo, a despeito de mim. Olha que coisa tremenda. Quero que você que está em casa, confie no teu Redentor. Faça a troca. Não deixe entulho na sua vida. Encha seu coração de bênção e poder, de alegria, de honra. Peça a Deus, Senhor, me faça um chamado. E aceite. Quando Deus fizer, aceite. Que o Senhor Deus te fortaleça, encha você de coragem e de força. E que como aquele publicano possamos ir diante do Senhor, não como fariseu, como publicano dizer, Senhor, toma meu coração, pois eu não o posso dar. Vamos orar, querida? Vamos lá? Está aqui no seu coração, meu puro coração. Então, meu amor, seu puro coração. Põe a mão da mamãe, assim. Porque você é minha filha. Eu sou sua filha, né? Então tá bom. Vamos lá, vamos com a mãozinha. Eu oro e depois a mamãe ora. Tá bom, então ora você. Minha filha. Isso, meu amor. Ora pra Papai do céu, obrigada peço um dia, porque hoje é tarde, em nome de Jesus, amém. Senhor, que bom, Senhor, poder estar aqui com a Rebeca, com os meus irmãos, com as pessoas que estão nos ouvindo. Obrigada por essas lições tão boas e obrigada porque o Senhor está com um coração que te busca. O Senhor nos enche de alegria e pode fazer toda essa transformação em nós. Obrigada por esse dia de vigília que tivemos. Obrigada, Senhor, por teu cuidado, por tua misericórdia, por sua bondade. Obrigada por trocar, Senhor Deus, nossa natureza. É o que nós te pedimos. Ajuda-nos, Pai, e não permita que Satanás faça em nós a obra que ele tem pensado em fazer, que é nos destruir, tirar nossa chance. Assim como ele perdeu, Senhor, não nos deixe perder. Em nome do Senhor Jesus. Amém.